A gente começa o programa falando do uso da hipnose em tratamentos. Ela é um meio de comunicação direto com a mente subconsciente. Quem conversa com a gente sobre esse assunto é o terapeuta João Paulo Crestani. Tudo bem, João? Oi, Elaine, tudo bem? Bom, vamos começar falando que assim, às vezes a pessoa fala, é hipnose, então já acha que é aquela coisa de filme, de mágico, que balança o relógio. Não é bem assim que funciona, né? É mais uma conversa que vai levando a pessoa daí a relaxar. Na verdade, isso que você falou do relógio é uma técnica de indução ao transe hipnótico. Pode ser usado também, né? Mas não necessariamente é só assim. No caso da terapia, a gente sempre faz uma conversa prévia com a pessoa para saber qual é a queixa dela e aí usa a hipnose para acessar o subconsciente e ajudar ela a lidar com essas questões. Freud dizia que a gente tinha um cantinho escondido no cérebro, que a gente escondia muita coisa da gente mesmo, né? A hipnose ajuda a acessar esse ponto escondido? Isso. A hipnose ela serve para ajudar a pessoa a relaxar a mente consciente e facilitar o acesso ao conteúdo subconsciente, que basicamente são as emoções. Tem muita coisa assim de passado que as pessoas acabam meio que... A gente fala, até apaguei da memória de tão traumatizante que foi. Sim, e muitas vezes é uma coisa que talvez é pequena, né? Se a gente for parar para pensar, talvez uma vez que o pai brigou, gritou muito alto, a mãe talvez esqueceu de pegar na escola, demorou 20 minutos e isso deixou a criança traumatizada, foi o suficiente para ela se sentir talvez abandonada, se sentir culpada por uma briga do pai, uma discussão, e isso fica apagado da mente consciente, eu não me lembro disso o tempo inteiro, mas como eu sinto, ela está lá influenciando a minha vida. Isso pode atrapalhar um monte de coisa na vida da gente, né? Sim, com certeza. No dia a dia do consultório, o que eu mais vejo é isso. As pessoas que não conseguem ser funcionais na vida e casos de doenças também físicas e emocionais por causa dessas questões. Como é difícil para uma criança lidar com isso, Elaine, as pessoas elas têm dificuldade de, na vida adulta, voltar a isso, né? Porque é difícil, foi complicado, então elas preferem não mexer. Só que a vida ela sempre dá um jeito de trazer essa situação à tona, porque está fazendo mal, exatamente. E aí, esse acesso, a pessoa, daí, ela, vamos colocar assim, que ela volta, mas com a mentalidade do adulto, daí para conseguir entender isso, é por isso que tem uma chance muito grande de melhora? Isso. Na verdade, assim, né, na minha prática profissional, eu sempre explico para a pessoa numa sessão anterior, que eu chamo de avaliação, como funciona o meu trabalho, qual é o foco do meu trabalho, que no meu caso eu foco não só no tratamento da doença, mas no desenvolvimento da pessoa para que ela tenha uma vida melhor, né? Então, quando a gente faz isso, a pessoa entende a responsabilidade dela em assumir essas questões. Porque muitas vezes não é só o que aconteceu no passado, mas como eu ajo hoje no meu presente com relação a isso. Então, a pessoa tendo essa consciência, ela vai poder tomar decisões. E aí sim precisa que o adulto tome as decisões daquilo que machucou a criança no passado. Porque lá machucou porque não tinha condições, de repente, de elaborar, né? Isso. Nesse caso, por exemplo, né, eu já atendi uma pessoa que o pai tinha deixado de buscar na escola, atrasou 20 minutos e isso foi suficiente, claro. Vão sendo feitas associações ao longo do tempo, né? Mas aquela foi a causa inicial que gerou esse sentimento de abandono nessa pessoa. Então, ali, a gente leva o adulto a conversar com aquela criança. Agora, eu estou cuidando de você, você não precisa ter mais medo, você não vai ser abandonado, você está seguro, eu vou cuidar de você. Então, aí a criança interior, né, que é como a gente chama, se sente segura e deixa o adulto livre para poder seguir e fazer as coisas, sem o medo de ser abandonado, de ser traído, de ser rejeitado ou algo nesse sentido. Isso pode influenciar, inclusive, no relacionamento amoroso, né? Sim, em todas as áreas, financeiro, profissional. Porque se a pessoa ela tem medo, por exemplo, de que as pessoas vão abandoná-la, ela de repente tem medo de se ousar, de se arriscar numa oportunidade de trabalho, porque, nossa, eu posso ser demitido, né? Então, quando a pessoa começa a pensar assim, ela já teme que aquilo vai acontecer e acaba atraindo, né? Vou usar essa expressão, mas a pessoa acaba causando através do seu comportamento isso, por causa desse medo que ela tem dentro de si. E qualquer pessoa pode participar da hipnose? Pode. O que acontece? Existem 4 critérios que eu falo que é necessário para entrar em hipnose. Primeiro é usar a imaginação. Segundo é ter foco e concentração. Terceiro é seguir as instruções. E o quarto, que é o mais importante, que é querer e se permitir, que é o que a gente chama de atitude mental. Então, nessa conversa da avaliação que eu falo para você, eu estou explicando para o cliente o que ele pode alcançar e eu também estou percebendo qual que é o comportamento dele, né? Quando a gente faz alguns exercícios para testar a imaginação, se ele consegue ou se ela consegue se concentrar, se sabe seguir as instruções e se quer passar pelo processo. Porque muitas vezes a pessoa está sendo incomodada por uma dor,
por uma doença, por um resultado negativo no trabalho ou no relacionamento, mas ela não quer assumir a responsabilidade para resolver aquilo. E daí tem que resolver, né? Sim, e as pessoas pensam que por ser hipnose é só um estalar de dedos e a causa desaparece. Não é assim que acontece, né? Inclusive muitas pessoas me perguntaram: você faz regressão para esquecer de um trauma? Isso a gente não faz, porque esquecer alguma coisa que aconteceu na sua vida descaracteriza quem você é. Tira o seu aprendizado, e não é esse o foco. É que você aprenda com aquela situação e se torne uma pessoa melhor sem aquele sintoma agora. A vida fica mais leve a partir do momento que se entende, né? Uma dor conhecida nesse caso, né? E assim, pessoas com transtornos psicológicos, daí não tem indicação para fazer hipnose, ou ainda assim pode? Que tipo de transtorno? Sei lá, pessoa que tem... agora não... Por exemplo, eu atendo muito casos de depressão, ansiedade, transtorno de ansiedade. Tem alguns clientes que foram diagnosticados com transtorno bipolar, né? Eu nunca atendi a pessoas que foram, talvez, com... esquizofrenia. Lembrei que eu li sobre isso. Oh, meu Deus. Então, na verdade, assim, até nos grupos que eu participo, o pessoal polemiza um pouco isso, né? Eu nunca atendi ninguém assim, eu não atenderia, né? Porque eu acredito que é um caso mais profundo, né? Mas, basicamente, o quê? Essa pessoa, ela perdeu o limite entre o que é imaginário e o que é real. Porque o nosso cérebro, de fato, Elane, não separa o que é real do que é imaginário. Tanto é que, por exemplo, uma pessoa que ela é muito ciumenta, se ela imaginar que está acontecendo alguma coisa, ela tem todos os sintomas como se o fato estivesse acontecendo. Sofre sem estar acontecendo. Sofre sem que aquilo seja verdade ou não, né? E no caso de uma pessoa com esquizofrenia, é algo muito parecido. Ela não tem esse limite entre o que é realidade e o que é criação da mente dela, né? Criança pode também passar por isso? Sim, é bem tranquilo atender criança, porque na verdade a imaginação deles é mais solta, né? E eles estão abertos a isso. E eles não têm esse fator crítico que fica analisando e julgando. É por isso que a gente induz a pessoa ao transe, para que essa mente crítica que fica falando: nossa, o que esse cara tá falando? O que essa mulher tá querendo me dizer, né? A gente simplesmente deixa a emoção fluir e lida com ela ali. Quase que um relaxamento profundo, assim, a gente pode simplificar mais ou menos dizendo isso. A técnica começa com relaxamento profundo, mas normalmente a gente já começa a tratar das coisas quando a emoção aflora, né? Aquele sentimento, não tem muitas pessoas que têm medo, uma pessoa, por exemplo, que tem medo de dirigir. Então, a gente vai ajudar a pessoa a se conectar com aquele sentimento, deixar ela sentir forte aquele peso que ela tem. E aí, através disso, a gente vai levar, se for o caso de uma regressão, para que ela volte ao primeiro momento em que ela sentiu aquilo e a gente vai fazendo o tratamento. Ou, às vezes, só dela imaginar o que associa aquilo, né? Um evento, uma pessoa... Talvez é comum com quem tem medo de dirigir, por exemplo, estava aprendendo a dirigir com o pai ou com a mãe e a mãe se estressou e falou assim: você é burro, você não é capaz, alguma coisa assim. E a pessoa ficou fechada ali naquele momento. Travou. Então, assim, pode ser usada em uma série de casos, tem que fazer realmente essa conversa antes para saber, né? Isso. Essa avaliação. Cada pessoa tem uma associação de sintomas que eu falo, né? Às vezes a pessoa fala assim: você faz tratamento para compulsão alimentar? Sim. Mas eu vou pedir para a pessoa dizer, né, ela vai preencher um questionário para falar quais os outros sintomas que ela tem associado. Através disso fica um pouco mais claro da gente entender qual que é a raiz daquela situação. E não é só entender, se permitir sentir e deixar aquilo embora. Legal. João, quem tiver dúvida, tal, já que é muito amplo, onde é que te acha? No meu Instagram, @jpcrestani.dh, DH de Desenvolvimento Humano, e também no Facebook e no meu site, www.jpcrestani.com. Legal, muito obrigada, Obrigado, pela Elaine. participação.